Muito bem, sejam todos bem-vindos, como sempre, ao Matemática Sem Trauma. Estou aqui, professor Dudan, para corrigir agora a prova do TRT 18, lá da região do Goiás. Abração, beijão, pessoal do Goiás, essa terra maravilhosa. Eu, nascido em Brasília, sempre cercado por essa região, por esse estado maravilhoso. A terra do Kiwi, a terra da Chapada dos Veadeiros. Então vamos à prova de analista judiciário do TRT 18, prova essa aplicada em 2023. Primeira questão para analista judiciário. Essa questão da FCC 2023, a prova do TRT 18, cobrava o manuseio de frações, né? E a gente começa trabalhando aqui com o conceito de expoente negativo. O que um expoente negativo faz numa fração? Ela gira a fração, né, inverte, e muda o sinal do expoente. Então, 1/3 na menos 1 é a mesma coisa que 3 sobre 1 na mais 1, na potência mais 1. 2/3 na menos 1 é 3/2 na mais 1. 3 sobre 3 na menos 1 é 1 na mais 1, né? Lembrando que 3 sobre 3 é a mesma coisa que 1. Então até podemos depois fazer a troca, ou antecipadamente. Eu faria o quanto antes para evitar qualquer tipo de desajuste ou de desgaste, tudo bem? E 4/3 na menos 1 é 3/4 na potência mais 1. Muito bem. A potência mais 1, como você deve lembrar, não muda nada o valor. Então 3 na potência mais 1 é 3. 3/2 na potência mais 1 é 3/2. 3 sobre 3 na potência 1 é 3 sobre 3, que é 1. E 3/4 na potência 1 é 3/4. Feito isso, o que tem que ser feito agora é o MMC de todos esses valores, cujo denominador vai ser 4. E aí você vem calmamente, né? 4 divide por 1 dá 4, vezes 3 dá 12. Até porque 12 sobre 4 é a mesma coisa que 3. 4 divide por 2 dá 2, multiplica por 3 dá 6. Mesma coisa é você entender que 6/4 é o mesmo que 3/2, é a mesma proporção. 4 divide por 1 é 4, multiplica pelo numerador que é 1, vai dar 4 também. Até porque 4 sobre 4 é a mesma coisa que 1. Então o que eu estou fazendo é pegando o novo denominador e dividindo pelo antigo, né? 4 divide por 4 dá 1, vezes 3 dá 3. Então seria essa a maneira mais rápida de resolver. Quem optar fazer por borboleta vai ter que fazer 3 borboletas, né? Uma a cada 2 frações. Não está errado, mas eu acho que demora um pouco mais de tempo, mas fica aí a critério de cada um de vocês. Feito isso, vamos achar aqui então 25 sobre 4. Observa que não tem essa resposta dentre as alternativas, né? Por quê? Porque a banca preferiu trabalhar o 25 como 5 ao quadrado, o 4 como 2 ao quadrado, e aí, colocando em evidência a potência, fica 5/2 ao quadrado. Está aqui, gabarito que brilha na nossa alternativa B de bons estudos. Agora uma questão da FCC 2023, prova do TRT 18 para analista. Falava que o Abelardo gasta da sua renda mensal da seguinte maneira: metade gastos fixos, moradia e supermercado. Variáveis como lazer, 25% da renda, metade da renda. Olha a referência, né? Lembrando que metade é a mesma coisa que 50%, né? Ou 1/2, como você preferir. E com a saúde ele gasta 15% também da sua renda. Então o Abelardo tem 3 gastos, né? Tem os gastos fixos de 50% da renda, tem os gastos variáveis, 25% da mesma renda, e tem saúde, na qual ele gasta 15% também da renda, tudo bem? Então a gente consegue entender que esses 3 gastos inicialmente dados pelo enunciado do Abelardo se referem à renda dele, ou seja, são 3 partes do mesmo objeto, 3 partes do mesmo todo, e somando, totalizando, isso fecha 90% da renda do Abelardo. Segue o baile, isso é uma questão sempre recorrente nas questões nas provas da FCC. Ele fala que o restante, que restante? O restante são os outros 10%, né? Porque se com gastos fixos, os variáveis e saúde ele já gastou 90%, o que sobra depois disso? Os outros 10%. Ele gasta investindo na poupança, né? Se em novembro a Abelardo botou na poupança R$ 1.200, qual foi a sua renda? Então o que eu sei? Eu sei que 10% da renda dele é o que ele bota na poupança, e isso em novembro foi igual a R$ 1.200. Por lógica, ou por regra de 3, ou só por essa equação, você descobre que a renda do Abelardo, cortando aqui os valores, é de 1.200 vezes 10, que
que daria 12 mil reais. Até porque se o que ele aplica na poupança é 1.200, isso corresponde a 10%, a renda toda é 100%. É 10 vezes 10%, né? São 10 bloquinhos, 10 pacotes de 10%. Então é só pegar 1.200, multiplicar por 10 e achar ali 12 mil reais a renda dele no mês de novembro. Questão, então, de 2023, Banco FCC TRT 18 para analista judiciário, disse o seguinte: sabe-se que 10% da metade de um número mais 80% do dobro desse mesmo número vale 33. Esse número é, primeiro, a gente vai chamar esse número de x, tá? E vamos tentar interpretar o texto do português passando para o matematiquês. 10% da metade de um número. Qual é a metade do número? Se o número é x, a metade dele é x sobre 2. Mais 80% do, que é vezes, dobro desse número que é 2x, é igual a 33. Então, 10%, já botei na forma de fração, da metade de um número, x sobre 2, mais 80% do dobro desse mesmo número, dobro de x é 2x, é igual a 33. O que a gente pode fazer aqui de maneira bem tranquila, tá, gente? Eu aqui, já percebendo que a gente vai ter que juntar as partes de x, né, que são essas duas partes aqui, eu tentaria manter o denominador 100, tá? Isso é uma atitude que eu, na prova, mostro para a banca que eu sou um pouco mais atento que o meu concorrente. Eu ia blindar esse 100 e esse 100 para ter duas frações de mesmo denominador, sabendo que isso vai facilitar a soma delas, tudo bem? Então eu contaria o 2 com o 10, aqui dando 5, aqui dando 1. Vai dar então 5 vezes x, 5x sobre 100, mais, quanto que é 80 vezes 2x? 160x, também sobre 100, igual a 33. Tudo bem? Então com isso a gente achou ali duas partes do mesmo todo. Somando as duas frações, eu vou manter o denominador, vou somar os numeradores, que é como a gente tem um cenário mais tranquilo de soma de frações, igual a 33. 165x é 33 vezes 100, porque o 100 passa para o outro lado, então, multiplicando, já que eu tenho aqui uma proporção, né? Uma fração igual a outra. Ah, Duda, mas 33 não é fração. Claro que é, 33 sobre 1, isso é uma fração, tudo bem? E aí, eu vou pegar ali o x, vou passar dividindo, vai dar 3.300 sobre 165, que me diz que o x vai ser igual a 20, né? Simplificando com cuidado, o dobro de 165 é 330, então eu corto 330 com 165, vai dar 2. Como sobrou esse zero aqui, o gabarito vai dar x igual a 20. O x então é 20, gabarito dado na nossa alternativa D de Duda. Tudo bem? Outra opção era testar cada uma das alternativas, de acordo com a montagem da equação ali dada, e ver qual que bate, né? Mas eu acho que é um trabalho muito maior tentar, de repente, 4, 5 vezes para conseguir chegar na resposta definitiva e correta. Mas, enfim, isso fica a critério de cada um de vocês. Questão de 2023, Banco FCC, TRT 18 para analista judiciário, falava que um professor observou que na sua disciplina 70% dos alunos foram aprovados sem necessidade de fazer a prova de recuperação. Então, aprovados 70%, reprovados 30%. Concorda comigo? Porque ou você é aprovado ou você é reprovado, concorda? Beleza. Na prova de recuperação, esses 30% fizeram, né? Ele verificou que compareceram apenas 90% dos reprovados da primeira avaliação e que todos os que compareceram foram aprovados. Então, na avaliação 2, na prova de recuperação, né, quantas pessoas foram? Foram 90% daqueles que ficaram reprovados, que são 30% do total, tudo bem? E aí fala no final que sabe-se que 3 alunos foram reprovados na disciplina. Tudo bem? Então, ó, de novo, na prova de recuperação, ele verificou que compareceram 90% dos reprovados da primeira avaliação. Então, dentre esses aqui, 90% desses foram e todos foram aprovados. Então, quem é que foi reprovado? Os outros 10%. Então, os reprovados, definitivamente, os alunos reprovados, não são 90% dos que ficaram em recuperação. Então, ficaram em recuperação, 30% do total. Esses são que ficaram em recuperação. Mas desses, 10% foram reprovados. E a questão fala que isso dá 3 alunos. Então, de novo, é uma questão em que eu tenho que encaixar a porcentagem com um dado real.
Quem são os 3 alunos? São os que foram reprovados. Por quê? Porque eles não foram fazer a prova de recuperação. Por quê? Porque os que fizeram a prova de recuperação, que são 90% dos que foram reprovados, passaram. Então, eu tinha um grupo de reprovados na primeira prova. 90% deles fez a prova de recuperação e joinha, passou. Logo, quem não passou são os 10% complementares dos 90%, que não foram fazer a prova de recuperação e, portanto, foram reprovados. E ele fala que foram 3 alunos reprovados na disciplina. Tudo bem? Corta 2 zeros com 2 zeros. 1 vezes 3, 3 vezes t, 3t. Sobre 100 igual a 3. O t é isolado, passando então o 100 multiplicando e o 3 dividindo. A regra é clara, quem muda de lado muda de operação. Corta 3 com 3. Eu vou achar que o total de alunos era de 100 alunos. Curiosamente, eram 100 alunos, tudo bem? Tranquilo? Por que deu 80 ali? Alguma coisa está errada. Vamos ver. 70% dos alunos foram aprovados, 30% foram recuperados, 90% desses. É isso aí, né? Isso aí. Então, se a gente fizer o teste aqui da questão, se são de fato 100 alunos, 70%, 70 aprovados e 30 reprovados. Dentre esses 30 que foram reprovados, 90% deles, 27, aprovados na segunda prova. E o 3 foram reprovados. Então, o gabarito é a letra C, 100, tá? Foi marcado ali no slide de forma equivocada. Então, 3 alunos foram reprovados na disciplina. O total de alunos dessa disciplina era de 100 alunos na letra C. Isso aí, né? Então, a gente vai ter justamente isso aí. A recuperação só foram fazer 30 deles. 90% desses reprovados, né? Que são 30, são 27, passaram, né? E aí sobraram 3 que foram reprovados da disciplina. Isso aí, gabarito é C100. Tudão, eu poderia supor 100 desde o início? Não, não poderia. Por quê? Porque eu tinha aqui um valor real que me limita, que não me permite supor, chutar. Mas não, se não houvesse esse valor, se fosse tudo valores percentuais, eu poderia, tá bom? Gabarito, então, é nossa alternativa C. Mais uma questãozinha, 2023, FCC, TRT18 de analista, também uma questão de porcentagem. Essa prova veio carregada de questões de porcentagem, percebam isso, né? A banca FCC sentou a mão na porcentagem, calibrou, mal calibrado na minha visão, com tanto assunto para cobrar, tudo de porcentagem praticamente foi cobrado. E o João pediu emprestado R$1.000 a serem pagos em 30 dias com acréscimo de 10%. Mas como pagou antes do prazo, recebeu um desconto de 5% sobre o valor que deveria pagar. Então pensa comigo, ó. O Joãozinho pediu R$1.000 de empréstimo. Aí ele teria que pagar quanto? 1.000 mais 10%. Teria que ter um acréscimo de 10%. Quanto que é 10% de 1.000? Tem que calcular? Não, tem só que pegar o 1.000, localizar a vírgula dele, e como é 10%, move a vírgula uma casa para a esquerda, tá? Então vai crescer R$100 a dívida, vai para 1.100. Mas como o João decidiu pagar antecipadamente, ele recebe um desconto aqui de 5%. Tá? Como é que eu vou achar 5%? Faço regra de 3? Também não, você deve ter aprendido isso comigo em aula. Se não, te convido a participar dos nossos cursos aqui no Matemática Sem Trauma e conhecer um pouco mais da maneira que eu ensino porcentagem sem passar por regra de 3, na maioria dos casos. 10% de 1.100, eu também pego a vírgula, movimento uma casa para a esquerda, 110. Logo 5%, os mesmos 1.100, é a metade de 110, que vai ser 55. Então, vai diminuir aqui R$55. Tudo bem? Posso fazer direto? 5% de... Pode também fazer a conta braçal, mas eu acho que não precisa. Ok? Então, ele vai acabar, ao final, pagando pelo empréstimo R$1.045. A nossa alternativa D. Também está marcado errado aqui o gabarito. É 1.045, tá? Alguém chupou bala e grafou ali errado os gabaritos. É letra D. Eu vou demitir o estagiário, tá? Questão da FCC, 2023, TRT18, para analista judiciário. O que essa questão dizia? João recebeu um aumento de 2% em sua remuneração semanal. E Maria, que ganhava o dobro do João antes do aumento de 2%, recebeu um aumento de 10% em sua remuneração semanal. A soma das duas remunerações semanais, após os respectivos aumentos, é de R$ 3.220. O valor da remuneração semanal do João antes do aumento é D. Então, antes do aumento,
vou chamar o salário do João antes do aumento de J e da Maria de M, tá? O João recebe um aumento de 2%, isso aqui implica em multiplicar por 1,02, tá? Para quem já foi meu aluno na parte de porcentagem sabe que eu vou partir de 100%, vou ganhar 2% de aumento tendo 102%, e a porcentagem de 102% é 102 por 100, tudo bem? Já a Maria, que recebeu um aumento de 10%, a gente vai multiplicar o salário dela por 1,1, tá? Que é o fator de aumento 1,10, é o fator de aumento referente a um aumento de 10%. Na mesma lógica, eu tenho 100%, ganhei mais 10%, vou para 110%, e aí isso vai dar 1,1. Tudo bem? 1,1. Muito bem. Seguindo então. João recebeu um aumento de 2% em sua remuneração semanal e Maria, que ganhava o dobro de João antes do aumento. Então eu começo entendendo que Maria ganhava o dobro do João. Essa é a minha primeira equação, tá? Antes do aumento, qual é o salário da Maria? É o dobro do João. Então se o João ganha J, a Maria ganha 2J. Então o salário da Maria é o dobro do salário do Johnny. Mas após o aumento, a gente tem que a soma das duas remunerações após o aumento vai dar 3.220. Então a gente vai ter que 1,02J, que é o salário do João, mais 1,1M, já que a Maria recebeu um aumento de 10%, vai dar R$ 3.220. Isso monta o quê, gente? Um sisteminha, né, baseado no aumento percentual dado ao salário do João, de 2%, por isso que a gente multiplica por 1,02, como já explicado, e da Maria, um aumento de 10%, por isso que multiplica por 1,1. Vou trocar o M por 2J. Então, a minha equação azul fica 1,02J mais 1,1 vezes 2J, que é a troca da Maria por 2J, que é a equação vermelha, igual a 3.220. 1,02J mais 2,2J igual a 3.220. A soma dessas duas quantidades de J vai dar 3,22J igual a 3.220. Daqui em diante, o candidato tem, né, a opção, o livre-arbítrio, de decidir se vai trabalhar com 3,22 ou com 322 sobre 100, J, igual a 3.220, ou seja, transformou esse decimal aqui para a forma de fração, que é como eu, particularmente, do Dan, prefiro, tá? E por que sobre 100? Porque eu tenho duas casas à direita, tudo bem? Então, para isolar o J, o 100 passa multiplicando, o 322 passa dividindo. E aí é só você perceber que o 3.220 é divisível por 322, e vai dar 10, né? E 10 vezes 100 vai dar certinho R$1.000, que é o salário do João. Aqui, né, cortou, sobrou 10 lá em cima, 10 vezes 100 vai dar 1.000, que é o salário do João antes do aumento. Pode gabaritar então na alternativa A, de alegria. Mais uma questão da Banca FCC, TRT 18, 2023, carga de analista judiciário. Faz o seguinte, dois números diferentes são escolhidos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Em relação aos dois números escolhidos, sabe-se que a soma deles é igual ao produto deles menos 2. E que a diferença deles é 2. Tá, peraí, primeiramente, a diferença deles é 2, né? Se a diferença tem que dar 2, pode ser aqui, então, 3 e 1, 4 e 2, 5 e 3, 6 e 4, 7 e 5, 8 e 6, 9 e 7. Essas são as únicas duplas de valores que a diferença dá 2, tá? Vamos achar, então, a diferença 2. Deu ok para todo mundo, tá? Tudo bem? Agora a soma deles. 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Agora o produto deles. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 6, 24. 7 vezes 5, 35. 8 vezes 6, 48. 9 vezes 7, 63. Agora, qual deles tem a soma 2? E a soma dos dois valores é o produto menos 2. Produto menos 2, aqui vai dar 1. Aqui vai dar 6, aqui vai dar 13, aqui vai dar 22, aqui vai dar 33, aqui vai dar 46, aqui vai dar 61. Aqui, ó,
a soma é igual ao produto menos 2, tá vendo? Então, essa é a dupla de valores cuja diferença entre eles é de 2 unidades e que a soma deles é igual ao produto deles menos 2. Era mais fácil montar a tabelinha do que equacionar na minha visão, tá? Ele quer a soma desses dois números, 4 e 2, a soma vai dar 6 na alternativa E. Tudo bem? Questãozinha muito, muito bem feita aí pela nossa querida banca FCC. Na sequência, uma questão da FCC, TRT 18, para analista judiciário de 2023, de média, né? Ele fala que uma turma de 60 alunos, 10 foram reprovados. Eu tenho ali 60 alunos, tá? Reprovados foram 10. 10. E aprovados, 50. Tudo bem? A média dos aprovados, 8,5. E a média dos reprovados, 3,4. Ele quer saber qual é a média da turma toda, tudo bem? Isso aqui, gente, é feito bem tranquilamente pela média ponderada. Eu vou ter, então, que a média aritmética de todo mundo é... O que eu tenho que entender aqui? Quando eu falo que a média dos reprovados é 3,4, é como se, e se você já assistiu a aula minha de estatística, eu falo muito sobre isso, né? Até te trazendo uma nova visão de estatística, que não só decorar a fórmula, mas entender, de fato, o que é uma média aritmética, o que ela representa. Ela representa o quê? Um valor de equilíbrio. Tá? Então, eu tenho que entender que é como se todos os 10 reprovados tirassem 3,4. Então, a soma das notas deles é 10 vezes 3,4. E o mesmo ocorre com os aprovados. É como se os 50 alunos aprovados, todos, em média, cada um tirasse 8,5. Então, é 50 vezes 8,5. Isso eu divido por 60. Então, a média aritmética geral vai ser de 34 pontos dos reprovados, 10 reprovados tirando 3,4. E aí, 50 vezes 8,5 vai dar 425 pontos, fazendo a conta no cantinho, tá? Como é que eu faria essa conta? 50 vezes 8,5, o que é 8,5? É 85 sobre 10, né? Tem uma casa direita. Corta, corta, 5 vezes 85. De cabeça, quanto é 5 vezes 80? 400. Quanto é 5 vezes 5? 25. Soma. Por quê? Porque eu quebro 85 em 5 vezes 80 e 5 vezes 5. 85 é 80 mais 5, né? Então eu quebro e faço a conta e junto os dois resultados. Eu acho que para mim isso realmente fica bem, bem tranquilo. Isso tudo sobre 60. Vai dar, então, 459 sobre 60. E aí, com todo cuidado fazendo a continha aqui em cima, e aí tem que estar muito treinado nas operações básicas. E aqui no Matemática Sem Trauma, em todos os nossos cursos que englobam matemática básica, tem uma aula só de operações básicas, falando em soma, em subtração, em multiplicação e divisão. Se você já assistiu ela comigo, você sabe o valor que ela tem, porque ela vai fazer você dinamizar, ter acesso a recursos, a atalhos muito bons e não patinar na hora da prova numa conta como essa, né? O 60 cabe em 459, 7 vezes. 7 vezes 60, 420. Sobram 39. Põe a vírgula, põe um zero. O 60 cabe em 390 6 vezes. Voltam 360. Sobram 30, põe mais um zero. E aí o 60 cabe em 300 5 vezes. Ou seja, a média vai ser 7,65 ali na nossa alternativa C. E é isso, gente. Finalizamos então aqui a correção da prova do TRT 18 de analista judiciário. Espero que tenham gostado. Entra no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho e entra no nosso site também, se matricula e loga, que lá em resumo tu vai ter não só a correção de todas as provas que a gente já fez na plataforma, como também um curso gratuito de questões para você treinar. Bons estudos, foco total e até a próxima.